Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 11 de outubro. Eu, Thais Heredia e Priscila Yasbeck juntas para deixar você bem informado do que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. É com o mundo que a gente vai começar o episódio de hoje, minha gente. Vocês se lembram que nós gravamos o podcast bem cedinho, logo depois que saímos do estúdio da TV. Portanto, quando tá para sair um dado importante do dia, a gente faz aqui uma antecipação, uma expectativa. E hoje nós vamos partir do que disse já a diretora-gerente do FMI, a Cristina Georgieva, né, nos seus discursos recentes, meio que avisando, né, que os gatos todos subiram no telhado na economia internacional. Então, assim, a recessão ela está aí, né? Ela já está contratada, como a gente costuma dizer. A incerteza hoje é sobre a intensidade que ela vai atingir os países desenvolvidos. Vamos lembrar que os países desenvolvidos, portanto os mais ricos, não são só apenas o esteio da economia mundial, eles são o motor do crescimento global. Portanto, quando esses países enfrentam desaceleração forte, como é o cenário mais provável, o mundo inteiro acaba sofrendo. Nós estamos vivendo também uma sincronicidade inédita da crise, que começa com a pandemia, depois com os efeitos da guerra da Ucrânia, mas ainda assim, diante desse contexto de sincronicidade, haverá um impacto diferente para cada região, para cada país. O FMI, isso já saiu, projeta uma perda do PIB global de 4 trilhões de dólares até 2026 em função dessa desaceleração. Minha gente, isso dá mais de 2 PIBs do Brasil por ano. O PIB do Brasil hoje está cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Portanto, é uma perda absurda para os próximos 4 anos da atividade econômica internacional. Bom, por falar no Brasil, o Brasil não vai sair ileso dessa crise internacional. Agora, tem uma leitura de que podemos sofrer menos do que como passamos em outras crises internacionais. Como eu já disse, tivemos a proeza de entrar em recessão quando o mundo crescia, mas nunca tivemos a proeza de crescer muito enquanto o mundo andava para trás. O principal diagnóstico aqui é que o Brasil começou a combater aquela que é a maior chaga do mundo hoje, a inflação, mais cedo, e, portanto, sairíamos mais cedo da crise. Então, tem várias interpretações e análises sobre isso. Há uma dúvida muito grande sobre a capacidade estrutural do Brasil em crescer, e o que mais ameaça o Brasil hoje não é exatamente o que vai acontecer esse ano ou no próximo, se o Banco Central vai subir ou não a taxa de juros, é o Brasil ficar preso diante desse contexto internacional, ficar preso na sua sina de países de renda média muito baixa e de baixa produtividade. Quer dizer, o desafio vai ser enfrentar, sim, esse contexto internacional mais adverso, mas principalmente para vender a bandeira de que o país vai sair menos machucado do que das outras vezes, vai precisar ficar muito claro que há investimento em ganho de eficiência, há investimento em ganho de produtividade na economia brasileira. E para isso precisa, né, haver um diagnóstico muito realista sobre a nossa situação, especialmente nesse contexto de eleições aqui no Brasil. Pois bem, o CNN Money de hoje trouxe, vamos compartilhar com vocês agora, um estudo da Tendências Consultoria, que nós antecipamos com exclusividade no Money, com cenários possíveis para a economia internacional e, portanto, para o crescimento do Brasil também. O cenário base traz um crescimento médio para a próxima década, entre 2022 e 2032, um crescimento médio global de 2,9%, abaixo dos quase 4% da década anterior. E para o Brasil, a Tendências Consultoria vê uma década de crescimento médio de 2% ao ano. Isso é bem acima do que aconteceu na década passada, em que o país conseguiu crescer apenas 0,3% em média por ano, e aí sim tivemos uma década perdida da economia brasileira, foi o pior desempenho do PIB brasileiro em 120 anos. Agora, todo esse contexto, né, o Brasil, uma economia emergente, crescer 2% ao ano é pouco. Para a necessidade de investimento que a gente tem, deveria crescer muito mais para cumprir essa coisa que eu disse agora, da pauta da eficiência, da produtividade, do investimento estrutural e das mudanças estruturais brasileiras. Ainda tem muita lição de casa para fazer. O cenário mais pessimista da Tendências Consultoria leva em conta um
um crescimento global ainda menor, de 2,3% na década, um crescimento em média, e o Brasil, portanto, também cresceria um pouco mais de 1% nesse cenário mais pessimista. Nós conversamos e recebemos no Money a Alessandra Ribeiro, que é economista, sócia da Tendências Consultoria, liderou a produção desse relatório, e vamos trazer a análise dela aqui sobre esse contexto, né, levando em consideração que temos a principal chaga, que é a inflação, e para combatê-la, né, já falamos muito aqui das causas, mas para combatê-la, os bancos centrais tendo que subir muito juros, tem a guerra na Ucrânia, tem toda a tensão geopolítica, tem a questão da China no seu combate à Covid-19 e nos seus desafios estruturais. A Alessandra faz a análise desses cenários que eu acabei de dividir com vocês. Quando a gente pega a média de inflação ao consumidor nos países da OCDE, a gente está falando de uma inflação ao consumidor na casa de 10%, o que para país desenvolvido é algo muito, muito expressivo. E agora os bancos centrais, eles estão com medo, inclusive, dessa desancoragem das expectativas de inflação olhando 23 e 24. E aí passaram a reagir mais duramente. Agora, a questão é que isso vai custar em termos de atividade econômica, ou seja, teremos uma boa desaceleração dos principais países e da atividade econômica global. Como você mostrou, né, Thaís, nós temos cenários diferentes. O cenário básico é um cenário que nós avaliamos como o cenário mais provável, que eles fazem esse processo de alta de juros. Já no restante desse 2022 e 2023, a gente já tem uma boa desaceleração das principais economias, mas é um cenário que essa inflação volta gradualmente para os patamares próximos às metas lá para 2024. Num cenário mais pessimista, a gente tem uma resiliência mais importante dessa inflação, inclusive com uma hipótese aqui de recrudescimento do choque, principalmente quando a gente fala do conflito na Europa. E isso tornaria o trabalho dos bancos centrais muito mais difícil. E aí os bancos centrais teriam que ser ainda mais duros em relação à política monetária, o que causaria uma desaceleração mais pronunciada da atividade econômica global em 23 e 24. Então, um cenário ainda muito mais difícil. Bom, e além dessas projeções que foram feitas pela Tendências, grandes organismos mundiais também estão trazendo suas projeções. A última projeção do OCDE, que é o clube que reúne os países ricos, prevê que o mundo vai crescer 2,2% no ano que vem. Se considerarmos que a população mundial deve crescer cerca de 1%, isso significa que praticamente o mundo vai ficar estagnado, né? Não vai ter um crescimento de PIB per capita. Então, os economistas já estão projetando um cenário de, pelo menos em 2023, uma estagnação geral da economia global, quando não recessão em alguns lugares, né? Inclusive o Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, falou ontem que vê que os Estados Unidos devem entrar sim numa recessão no ano de 2023, em meados de 2023, e que não deve ser uma contração leve, que deve ser uma recessão de fato. Então, um cenário realmente bem preocupante para a economia global. E diante dessas perspectivas negativas, uma comparação que alguns economistas têm feito é com as décadas de 70 e 80, né? 70, choque do petróleo, depois 80, década perdida. E aí eu perguntei justamente sobre isso para a Alessandra Ribeiro. Perguntei se ela acha que a gente está na iminência de uma década perdida, já que o mundo está muito nervoso, muito estressado, com vários choques ao mesmo tempo, pandemia, guerra na Ucrânia, China desacelerando, gargalos na cadeia de suprimento, se isso pode levar então o mundo a uma nova década perdida. Vamos ouvir. Eu acho que essa questão da inflação, né, e o trabalho dos bancos centrais e trazerem essa inflação para baixo é algo bastante desafiador. Mas ainda não é um quadro que apontaria para algo mais dramático como uma década perdida. Eu acho que existem outros elementos que podem complicar esse cenário se materializados aí num grau importante. E esse primeiro elemento é a questão geopolítica, né? O mundo se reorganizando agora, talvez em torno de 2, 3 eixos, aí não sabemos, né, eixos de influência, e como isso vai impactar, inclusive, a atividade, toda a produção global. Porque o que vimos, especialmente nos últimos 20 anos, né, de 2000 a 2019, antes da pandemia, foi realmente uma globalização muito importante, os países se reorganizando e se especializando em partes do processo produtivo. Então, o conceito de eficiência econômica muito imperativo. E agora, não. Depois da pandemia e agora com o conflito e esses países se reorganizando, o que a gente percebe? Que os agentes econômicos estão muito mais propensos a organizar a sua produção, levando em conta riscos também
riscos no fornecimento dessa produção, os riscos de interrupção, e aí a gente pode ter uma lógica menos eficiente do ponto de vista econômico, porque temos agora a importância do risco, seja geopolítico, seja sanitário, afetando a produção. Então, isso também pode significar mudanças importantes, inclusive em termos de inflação global, né? E a própria China, que é um país muito relevante, que enfrenta várias questões estruturais. E a gente tem uma avaliação, a gente não é muito otimista com China, não. A gente avalia que a China, o modelo chinês tem problemas estruturais significativos e se materializando um processo de uma desaceleração muito abrupta. Sim, eu acho que isso tudo no conjunto pode levar aí uma década perdida. Bom, vamos falar um pouco então sobre a abertura de mercados. Nessa terça-feira, os futuros americanos e as bolsas na Europa abriram em queda, todos no vermelho, puxados pelo temor sobre alta de juros, pela escalada na guerra na Ucrânia e também pelo derretimento do mercado de renda fixa, que está passando por uma venda generalizada, um sell-off, puxado pelo colapso nos títulos do Reino Unido. Aqui vale fazer um parênteses, que esse assunto foi destaque ontem no mercado, deve também chamar bastante atenção ontem. Então, o que está acontecendo? Os investidores globais correram para vender os papéis britânicos depois que os fundos de pensão no Reino Unido foram forçados a vender bilhões de libras em ativos, em títulos inclusive, para fazer frente a garantias depois das fortes quedas de preço. Então esses fundos de pensão têm títulos, têm outros ativos que estavam com uma queda muito forte de preço, eles precisam exercer garantias e com isso eles foram obrigados a vender emergencialmente títulos. Isso gerou uma venda generalizada que contaminou todo o mercado. Então o governo do Reino Unido está passando por uma crise muito forte, fez aquele pacote de medidas para tentar conter a inflação, teto na conta de luz, corte de impostos, não explicou direito como que vai pagar toda essa conta. Com isso, os preços de vários ativos despencaram e isso acabou afetando então os fundos de pensão e ontem gerou esse colapso aí no mercado de renda fixa. É importante falar que no caso dos títulos de renda fixa, eles têm uma correlação inversa. Então, quando os investidores vendem esses títulos, os preços caem. Isso até aí normal. O que é diferente um pouco no mercado de renda fixa é que o preço do título é inversamente proporcional à taxa. Então, quando o preço cai, a taxa sobe e vice-versa. Quando o preço sobe, tem mais busca, mais demanda pelo título, o rendimento cai. Então, o que acontece é que os rendimentos estão subindo, os preços estão caindo e isso contaminou todo o resto do mercado. Inclusive, nos Estados Unidos, os títulos do Tesouro de 30 anos tiveram a maior alta em 9 anos, saltaram para 3,95%. Os rendimentos saltaram para 3,95%. E com esse rendimento dos títulos subindo, porque o preço está caindo, porque os investidores estão saindo desses títulos de dívida desses países que estão com maior risco, com o risco aumentando, há uma maior atratividade desse mercado de renda fixa. Isso tira a atratividade das bolsas, é por isso que os mercados respondem com queda, né? Então, nessa onda de alta de juros, de aumento de risco do mundo, esses rendimentos sobem, isso tira a atratividade das bolsas, as bolsas caem. E além disso, além desse colapso no mercado de títulos britânicos, a gente continua vivendo um cenário pessimista por causa de perspectiva de aumento de juros muito forte. Aí nesse ponto, o que está pesando agora, especialmente nessa semana, é a espera da inflação dos Estados Unidos, que sai na quinta-feira. Tem uma expectativa de que a inflação se mostre mais uma vez persistentemente alta. Então membros do Fed têm falado nessa semana, falaram ontem, alguns consideraram o tom um pouquinho mais suave, mas ainda assim discursos que reforçam que o Fed, o Banco Central Americano, vai ter que aumentar os juros americanos em 0,75 ponto percentual na reunião que acontece em novembro. Então um aumento agressivo. E aí agora 90% do mercado vê chance de que dos investidores vê chance de aumento de 0,75, com os juros americanos indo para 4,5% em fevereiro e ficando nesse patamar, um patamar altíssimo para os parâmetros americanos ao longo de 2023, na maior parte de 2023. Então, a inflação dos Estados Unidos está gerando uma cautela sobre juros e sobre o mercado também de renda fixa, tudo isso está contribuindo para o pessimismo. Além disso, começa nessa semana a divulgação da nova temporada de resultados do terceiro trimestre. A Procter & Gamble divulga o seu resultado hoje antes da abertura em Nova York, mas o que está mais preocupando é a temporada de resultados dos bancos, que começam a divulgar seus balanços na sexta-feira. E, além disso, também tem apreensão por causa dessas revisões de perspectivas do FMI, que vai sair às 10, isso também está contribuindo para o pessimismo. E aquela questão que a gente comentou ontem das exportações de tecnologia dos Estados Unidos para a China, com
novas restrições que foram anunciadas pelo governo Biden na sexta, que também estão afetando bastante o mercado asiático. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou em queda também, acompanhando as baixas em Wall Street. Caiu 0,37%, caiu menos do que lá fora por causa das commodities. O minério de ferro voltou a subir, impulsionou algumas ações por aqui, trouxe fluxo também para cá. Então, enquanto o dólar subiu no mundo todo, com os investidores migrando seus recursos para os Estados Unidos em busca desses rendimentos maiores, com perspectiva de aumento de juros por lá, aqui no Brasil o real foi na contramão das outras moedas. Como entrou dinheiro aqui por causa das commodities e também por causa da perspectiva de juros ficando elevados aqui por mais tempo, então a nossa taxa Selic está em quase 14%, 13,75%, isso também atrai fluxo estrangeiro, então o dólar aqui caiu na contramão do resto do mundo. Só para finalizar, passar a bola para a Thaís, um destaque também importante falar da Cosan, né? Então a Cosan disse na sexta-feira que ia comprar uma fatia de cerca de 5% na Vale. E aí ontem saiu um relatório do JP Morgan, foi uma das maiores baixas a Cosan, e ontem saiu um relatório do JP Morgan, caiu 7,5%, né? A Rumo, que é subsidiária da Cosan, caiu quase 5%. E o relatório do JP Morgan ontem falou que não vê muita sinergia nessa compra da Vale, até fala que na compra vão ser usados derivativos, isso protegeria a empresa, a Cosan, de oscilações no preço, pelo menos até 2024. Então, até falou sobre essa questão, mas o ponto principal que foi ressaltado é que não vê sinergia, né? E eu gostei muito de uma análise que foi feita pelo Felipe Vilegas, lá da Genial Investimentos, que ele falou o seguinte, o mercado não entendeu muito bem essa compra, né? Não captou muito bem. Como que o mercado menos gosta de ficar no escuro, eles responderam vendendo os ativos, né? Então, por isso, essas fortes baixas. Então, agora o mercado tá digerindo o negócio, tentando entender se tem sinergia ou não. O JP Morgan falou que não tem, mas o fato é que foi um negócio inesperado, uma compra inesperada que o mercado não captou muito bem. Então, as ações também estão respondendo com queda aí nos últimos dias. Pessoal, o dado mais relevante dessa terça-feira aqui para o Brasil é o IPCA de setembro. A expectativa é de uma nova deflação, que será a terceira deflação do índice. Nós ouvimos ontem o Sérgio Vale dizer que isso nunca aconteceu no IPCA, mas, como eu costumo dizer, não vamos olhar só para o número, vamos olhar para a dinâmica. A queda da inflação nesses 3 meses foi impulsionada principalmente pela redução dos impostos. Isso fica claro quando olhamos para dentro do número e entendemos que a inflação dos preços administrados, que são exatamente esses que tiveram a redução dos impostos, ela está com uma deflação gigantesca, enquanto a inflação dos preços livres, aqueles formados no mercado pela equação entre demanda e oferta, estão bem alta. Há uma expectativa também para a leitura do comportamento da inflação de serviços. Essa é a grande preocupação dos economistas e do próprio Banco Central para lidar com o processo inflacionário pela frente. Então, a expectativa média captada aí pelos bancos e pelas casas de análise gira em torno de algo 0,33, 0,36, abaixo da deflação de agosto, e completando esse ciclo, então, de efeito mais radical, mais intenso da redução dos impostos. A partir de agora, a gente deve começar a enxergar também uma redução mais consistente no preço dos alimentos por causa do preço das commodities, que baixou, por uma safra melhor, uma perda menor de safras aqui no Brasil e no mercado internacional, e essa composição pode melhorar um pouco. Então, a dúvida fica sobre a inflação de serviços. Outra coisa que nós vamos acompanhar é a passagem do ministro Paulo Guedes na reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Nós dissemos há pouco aqui que já eles vão divulgar o famoso Outlook, né, que é a perspectiva para 2023 do crescimento global, e eles dão detalhes também sobre os continentes, algumas regiões e economias importantes. O ministro Paulo Guedes tem uma agenda de participação em vários eventos. Esse evento é o maior do Fundo Monetário. Ele é bem diferente daquele que acontece em Davos, na Suíça, né, que é a elite da economia internacional. No FMI, essa elite também estará, mas é um evento mais diverso, com eventos paralelos. Bancos brasileiros, por exemplo, promovem encontros, palestras, e os ministros, as autoridades e as estrelas desses eventos vão trocando de evento em evento, fazendo palestras e discutindo o cenário global. O ministro Paulo Guedes vai participar de vários desses, deve vender um Brasil com oportunidades para o investimento, como ele tem feito, um país que vai ser a fronteira para a energia renovável e tudo mais. O Paulo Guedes já é conhecido pelo seu tom mais histriônico, mas de qualquer forma ele vai tentar vender um Brasil que já passou da crise, né? Diferentemente daquilo que a gente disse aqui mais cedo, que é muito difícil para o país escapar ileso do que vai acontecer lá fora. Mas o ministro Paulo Guedes vai
vai querer mostrar um país que já superou a inflação, que já superou a crise da pandemia e agora vai crescer, ele vai surpreender o mundo, como ele costuma dizer. Cobertura da CNN Brasil e do Money em cima do lance, né, Priscila? Exatamente, vamos ficar de olho em tudo. Destaque deve ser fala do ministro para a inflação, deve destacar que a inflação do Brasil está melhor que a inflação do resto do mundo, falar sobre a economia brasileira também, crescendo mais do que o esperado, mas ele não deve falar, ele vai falar do copo meio cheio, mas não deve falar do copo meio vazio, né? Não deve ressaltar que isso acontece porque os países da Europa e também os Estados Unidos são mais afetados diretamente pela crise energética, são mais dependentes do petróleo, enquanto aqui no Brasil a nossa matriz, ela tem uma participação importante de hidrelétricas, então isso torna o Brasil mais blindado a essa crise energética. Então isso explica também o fato de a crise não estar pegando tanto por aqui, nossa inflação também está mais baixa do que o resto do mundo, além das medidas que foram tomadas pelo governo e da discussão profunda que se tem do quanto que essas medidas estão surtindo efeito sobre a inflação, quanto que da queda na inflação é artificial e o quanto é queda estrutural, né? E o que vai acontecer mais para frente quando essas medidas, algumas delas não tiverem mais efeito e quando também a gente tiver aí o cenário internacional também afetando a nossa economia, né? Com uma previsão que já existe de desaceleração da economia. Ontem o Focus mostrou previsão para esse ano de crescimento de 2,7%, para o ano que vem de 0,5%, né? Então, o Brasil com certeza deve passar também por uma desaceleração muito forte. Isso é unânime entre os economistas, mas o ministro deve ressaltar mais as partes boas, afinal, ele vai para lá, né, para falar com investidores e tudo, mas em meio à campanha, né, para o segundo turno. Então, ele deve representar também, né, ter uma participação mais política, representando o presidente Jair Bolsonaro lá fora e trazendo aí, destacando o copo meio cheio da economia brasileira. Você não vai perder nada se seguir colado aqui no CNN Money, que vai terminando por aqui. Eu já ia falar parando, mas a gente só termina um episódio, porque parar a gente não para. Amanhã estamos de volta. Um beijo, se cuidem, até lá. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.